Olá, pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai fazer uma aula um pouco diferente. Vamos usar aí uma metodologia diferente, né, do que a gente tem usado aí nas últimas aulas. Hoje a gente vai se dedicar exclusivamente à resolução de exercício. Então, eu preparei alguns exercícios aí para vocês, exercícios com uma aplicação bem relacionada com a área, né, de estudo aí da engenharia mecânica. E a gente vai trabalhar, então, esses exercícios de modo que a gente vai visualizar, né, o conteúdo que a gente vem trabalhando aí nas últimas aulas, primeira lei da termodinâmica, segunda lei, processos isentrópicos, também vamos trabalhar com vazão mássica. Então, a gente vai, através desses exercícios, relembrar, né, e aplicar todos esses conceitos aí que são muito importantes, tá? Então, a gente vai dar uma pausa aí no conteúdo, justamente porque tem sido muito conteúdo nas últimas semanas. Então, a gente vai hoje trabalhar basicamente com a resolução de exercícios, fechou? Então, vamos lá, vamos começar aí a ver quais exercícios que a gente tem. O primeiro que eu selecionei para a gente estar resolvendo é um exercício de um condensador. Então, vamos lá. A gente tem aí um condensador. Também temos aqui o esquema, né, mostrando como que é realizado a condensação, como é realizado o sistema de refrigeração, né, no caso dentro do condensador. Então, a gente tem o seguinte, um condensador de um sistema de refrigeração de grande porte é refrigerado a água. Então, a água é o fluido utilizado para fazer a refrigeração. Só que o fluido que é refrigerado é o R134A, tá bom? Então, a gente tem a entrada aqui por onde entra o fluido a ser refrigerado, que é o R134A. Ele entra no sistema na forma física de vapor e sai do sistema como líquido. O problema nos fala que ele entra no condensador com uma pressão de 1 megapascal e com uma temperatura de 60 graus Celsius. A vazão com que ele entra e sai, né, obviamente, lembrando da equação da continuidade, é de 0,2 kg por segundo. E no momento da saída, no estado de saída, ele vai ter uma pressão de 0,80 megapascal e uma temperatura de 40 graus Celsius. Também fala que a água, né, que é utilizada para fazer a refrigeração do fluido, ela entra no condensador, então aqui vocês podem observar a entrada de água, ela entra a uma temperatura de 10 graus Celsius e sai a uma temperatura de 20 graus Celsius. O que a gente vai ter que calcular nesse problema? A gente vai ter que determinar qual que é a vazão máxima da água no condensador. Então, a gente vai ter que, basicamente, analisar o seguinte: eu tenho aqui uma quantidade de fluido a ser refrigerado que está entrando e saindo desse sistema. A água vai ser o fluido que a gente usa para fazer essa refrigeração. E a gente quer saber qual é a quantidade de água necessária por segundo para conseguir fazer com que você tenha essas informações do fluido na entrada e também mantenha as informações, né? Por exemplo, aqui, de saída com uma temperatura de 40 graus Celsius. Então, vamos lá, vamos começar a resolver o problema. Vamos iniciar retirando aí todas as informações que a gente tem. Então, vamos fazer o seguinte, vamos usar, como a gente tem dois fluidos diferentes, né, tanto a água como o R134A, vamos usar o índice R para o fluido, R134A, e o índice A para a água. Então, a gente já tem aí uma vazão máxima de 0,2 kg por segundo, né, para o R134A, que o problema nos informou. A pressão de entrada ali no condensador é de 1000 kPa. A temperatura de entrada 60 graus Celsius. A gente também tem as informações de saída do fluido, né, que é a pressão sai a 800 kPa e a temperatura 40 graus Celsius. Sobre a água, o que a gente vai precisar saber? É a vazão máxima, então eu tenho que calcular esse valor. Eu sei que a temperatura de entrada é de 10 graus Celsius e a temperatura de saída 20 graus Celsius. Então, essas são as informações que a gente tem aí do problema, retirando apenas, né, todas as informações que o enunciado nos apresentou. Então, agora a gente vai ver como que a gente vai proceder com relação à resolução. Então, a gente vai analisar o seguinte: eu tenho as informações do estado inicial
do fluido a ser refrigerado, que é o R134A. Como? Consultando uma tabela termodinâmica, eu vou conseguir ter as informações, porque eu sei que a pressão inicial é de 1000 kPa e a temperatura é de 60 graus Celsius. Então, quando a gente consulta, então, se você olhar lá nas nossas tabelas termodinâmicas, consultar a tabela específica para o fluido que a gente está trabalhando, que é o R134A, né, superaquecido, que é basicamente, se você usar a tabela que está lá no sistema, é a tabela B52, se não, pode consultar a sua tabela, né, somente considerando aqui a pressão que a gente está trabalhando e a temperatura. Então, nessas duas condições de pressão e temperatura, a gente vai conseguir encontrar qual é a entalpia do sistema. Então, se vocês observarem aqui, né, para a pressão de 1000 kPa, temperatura de 60 graus Celsius, temos a entalpia de 441,89 kJ por quilograma. Agora, a gente também pode fazer a mesma análise para o estado final. A gente sabe qual que é a pressão e também sabemos qual que é a temperatura. Então, fazemos exatamente a mesma metodologia, a mesma forma de consulta. Olhamos lá na tabela, então agora para a pressão de 800 kPa, temperatura de 40 graus Celsius, vamos encontrar qual é a entalpia, que nesse caso aí vai ser 424,86 kJ por quilograma. Então, percebam que a gente já sabe a entalpia inicial do sistema, a entalpia final. Então, agora a gente vai, no caso, considerando, né, para o fluido refrigerado, e agora a gente vai dar uma, vamos assim, uma atenção especial para a água. Então, quais as informações que a gente tem da água? A gente sabe que a água tem uma temperatura inicial de 10 graus Celsius. Então, vamos consultar a tabela agora termodinâmica para a água. Então, água saturada, que se você usar a tabela lá que está lá no sistema, a tabela B11. Então, a temperatura de 10 graus Celsius, a gente vai observar o seguinte, que eu tenho aí uma entalpia considerando, né, o estado líquido, né? Então, a gente lembrar aqui que a entalpia, a gente tem a informação da entalpia líquido saturado, evaporação, que daí no caso seria, né, a transição entre o líquido saturado e o vapor saturado, e a informação da entalpia do vapor saturado. Então, como a gente está trabalhando aí com a água, né, em estado líquido, então a gente sabe aí que a entalpia de entrada desse sistema vai ser de 41,99 kJ por quilograma. E como ela sai a uma temperatura de 20 graus Celsius, então a entalpia da saída vai ser diferente. A gente vai consultar aqui usando a mesma tabela, e aí vamos encontrar então que para a temperatura de 20 graus, a entalpia é de 83,94 kJ por quilograma. Então, basicamente, a gente já tem as entalpias aí, né, inicial e final para o fluido refrigerado, inicial ou, usando aqui a nomenclatura entrada e saída, né, então E para a entrada, S para a saída da água. E aí agora o que a gente vai analisar é a equação de energia. Então, lembro que semana passada a gente viu que a equação de energia ela é composta por vários tipos de energia, considerando uma expansão da primeira lei da termodinâmica. Então, a gente tem a equação, né, que depende da taxa de transferência de calor, a vazão mássica de entrada, né, então, se está entrando substância no meu sistema, eu tenho aqui uma variação de massa, HE é a entalpia do sistema. Aqui eu também tenho o termo relativo à velocidade, ou seja, a energia cinética do sistema, que a gente acabou trabalhando aí com os bocais semana passada. Temos também energia potencial gravitacional, né, representada aqui pela altura. E ainda, então, pela equação da continuidade, a gente sabe que o que entra sai do sistema, então a gente também tem aqui do outro lado a análise, né, com relação à vazão de saída, então considerando os mesmos termos de energia,
e também o trabalho ou a taxa de conversão de trabalho realizada, né? Então, dessa forma, a gente tem a primeira lei da termodinâmica expandida. O que a gente vai fazer? Essa é a equação mais geral e a gente vai fazer as considerações de modo que a gente vai analisar o que a gente tem nesse exemplo, nesse exercício, e o que a gente não tem. Então, se vocês repararem, a gente não tem variação de calor com o ambiente. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando a gente olha, eu vou voltar um pouquinho aqui na nossa representação do condensador. Deixa eu voltar aqui só um minutinho. Se a gente olha o esqueminha aqui, deixa eu voltar no primeiro slide. Então, o que acontece é o seguinte, a gente tem o nosso condensador e, obviamente, que a água troca calor com o fluido, afinal de contas, é dessa forma que ele vai ser refrigerado. Mas se a gente observar, para que a gente faça a análise do sistema, eu vou definir um volume de controle. Então, esse volume de controle, ele está englobando aqui todo o sistema. Isso significa o seguinte, que quando a gente utiliza a variação de calor lá na nossa equação total, quando a gente fala que temos transferência de calor, quer dizer que o sistema está recebendo de fora, do ambiente, esse calor ou cedendo. Então, nesse caso aqui, a partir do momento que a gente definiu a nossa superfície de controle, ou seja, o nosso volume de controle, a gente já consegue observar que com o meio ambiente não vai ter troca de calor. A troca de calor vai ser apenas entre o fluido R134A e a água. Então, no nosso exercício, a gente não tem variação de calor com o meio ambiente. Então, a taxa de transferência de calor vai ser zero. Deixa eu só voltar lá, então, onde a gente havia parado. Então, a gente não tem taxa de transferência de calor. Também a gente está trabalhando aí com um condensador, então não tem variação de volume, então significa, não tem eixo também, não tem nada. Então, significa que a gente não tem realização de trabalho. Percebam também que a gente não está trabalhando com energia cinética, né? Não é um bocal, então eu tenho que energia cinética é zero. E eu também não estou trabalhando com energia potencial gravitacional, então ela vai ser zero. Então, se vocês observarem, a gente vai cortar esse termo, cortar esse termo, cortar o termo de velocidade, esse outro termo de velocidade, e termo de energia gravitacional, e esse aqui também de energia gravitacional. Ou seja, vai sobrar para a gente apenas a análise aqui, ó, de que o somatório da vazão mássica de entrada vezes a entalpia de entrada é igual ao somatório da vazão mássica de saída vezes a entalpia de saída, tá? Então, toda a equação que a gente tinha aqui inicialmente, fazendo as considerações, que são as considerações para esse nosso problema, vai resultar em apenas essa igualdade que a gente tem aqui. Então, agora a gente vai aí para o cálculo da vazão mássica de água. Como? Então, eu sei o seguinte, que como eu tenho que analisar tudo que entra e tudo que sai do meu sistema, então aqui é a somatória da massa ou da vazão mássica de entrada. Então, como é que a gente vai analisar isso? Quem é que está entrando? Eu sei que está entrando no meu sistema uma quantidade de massa de fluido refrigerado, então, vezes a entalpia de entrada desse fluido, e também está entrando uma massa, uma vazão mássica, né, de água, vezes a entalpia de entrada de água. Então, eu tenho aí um termo para o fluido refrigerado e um termo para a água. Para a saída, a mesma coisa, vou ter o termo do fluido refrigerado para a saída e o termo do fluido refrigerado da água para a saída. Então, para simplificar aí a nossa vida, o que a gente faz? Então, podemos perceber que a gente tem aqui a vazão mássica do fluido e aqui também a vazão mássica do fluido. Então, a gente coloca as vazões em evidência, porque vamos lembrar que justamente eu quero determinar qual que é a vazão mássica da água, né, que é o nosso Mzinho A aqui. Lembrando que o ponto em cima, né, eu não comentei, mas a gente já comentou várias vezes aí em sala, significa que eu estou fazendo uma derivada no tempo. Então, não é somente a massa de água, mas a variação de massa no tempo, que é a própria
vazão mássica, né? Então, se vocês observarem aí, eu sei qual que é a vazão mássica do fluido que está entrando, sei qual que é a entalpia de entrada, também sei qual que é a entalpia de saída, e a mesma coisa, a gente já conseguiu obter as informações, a entalpia de entrada da água e também a entalpia de saída da água. Então, a gente pode agora isolar a vazão mássica, então, só deixando aqui a vazão mássica, né? Então, esse termo que está multiplicando aqui vai passar dividindo, e agora vamos fazer a substituição dos valores para a gente encontrar qual o valor aí da vazão mássica. Então, a vazão mássica do fluido refrigerado, o problema nos informou que era 0,2 kg por segundo. A entalpia de entrada do fluido, a gente já havia encontrado pela tabela termodinâmica, que era 441,89. A de saída, 424,86. Para a água, a entalpia de saída, 83,94. E a entalpia de entrada, 41,99. Então, fazendo esse cálculo, vamos encontrar aí uma vazão mássica de 0,0812 kg por segundo. Ou seja, para que você tenha, né, a água entrando a 10 graus Celsius e saindo a 20, para que você tenha o fluido refrigerado entrando com uma temperatura de 60 graus Celsius e saindo com 40, todas essas análises também de pressão que a gente avaliou, significa que para cada quilograma de fluido que entra, você, para cada 0,2, né, quilogramas de fluido que entra, que é a nossa taxa aqui, a gente vai ter que ter uma entrada de 0,0812 de água, né? Então, para cada valor desse, ou seja, se eu analisar em um segundo vai entrar 200 gramas de fluido refrigerado e tem que entrar aí 81,2 gramas de água para que a gente mantenha aí todas essas condições, tá? Essa é uma informação bastante importante, porque você precisa ajustar o sistema para que ele tenha essa vazão correta. Porque se o teu sistema não tiver exatamente ajustado, significa que as condições, né, de pressão e de temperatura não vão ser satisfeitas. Então, isso quer dizer que se você tiver uma quantidade insuficiente de água entrando no seu sistema, você não vai ter o fluido sendo refrigerado até uma temperatura de 40 graus Celsius, que é a temperatura necessária para ele retomar o sistema, né? Ou se você tiver água demais entrando, você vai ter uma variação de temperatura muito maior. Então, é uma informação muito importante para que o sistema funcione da forma como ele precisa, mantendo as condições ali de entrada e também de saída, tá? Então, essa parte de refrigeração, ela também faz parte, né, da engenharia mecânica. Então, quem seguir aí por esse caminho vai, com certeza, trabalhar muito com análise termodinâmica, justamente porque é toda uma questão de troca de calor envolvida entre os sistemas, tá bom? Certo, pessoal? Vamos agora, então, para um segundo exercício. Esse exercício é um pouco mais complexo do que o primeiro, não por questão de resolução, mas por questões de quantidade de elementos, tá? Então, ele é um exercício similar àquele que eu passei para vocês, né, como atividade avaliativa. Então, quem ainda não resolveu a atividade pode utilizar, inclusive, a resolução desse exercício aí para você resolver o exercício da atividade, tá bom? Então, vamos lá, é o seguinte, a gente agora tem um refrigerador, então acabei escolhendo um outro exercício de refrigeração, mas para que vocês observem, né, todos os componentes e todas as etapas de um processo de refrigeração. Então, de novo, a gente vai utilizar o refrigerador R134A e ele vai ser o nosso fluido de trabalho. A vazão mássica, agora em cada ciclo, é de 0,1 kg por segundo e a potência consumida no compressor é igual a 5 kW. E aí a gente vai determinar algumas coisas desse sistema. Letra A, o título de entrada do evaporador. Letra B, a taxa de transferência de calor no evaporador.
E na letra C, a taxa de transferência de calor no compressor. Então, vamos observar aqui o desenho para a gente entender o nosso sistema. Então, a gente tem aqui, vamos começar da forma cronológica aqui, só considerando a questão numérica, tá? Então, se vocês observarem, eu tenho aqui o ponto 1. O ponto 1 é exatamente a saída do evaporador. Nesse ponto 1, eu tenho aqui as informações de pressão e também de temperatura. Então, seguindo a flecha aqui, que demonstra qual que as etapas do ciclo, a gente tem, então, esse fluido, né, que é o R134A, passando pelo compressor, né, com uma massa, uma vazão mássica de 0,1 kg por segundo, até chegar na entrada aí do condensador, onde temos uma pressão 2, então, porque a gente está aqui no ponto 2, de 800 kPa e uma temperatura de 50 graus Celsius. Então, você já pode perceber que ocorreu uma variação de temperatura e também uma variação de pressão na passagem pelo compressor. Então, a gente agora tem o condensador. Aqui percebam que a gente tem troca de calor com o ambiente, né? Quem nunca colocou a roupa para secar atrás da geladeira, joga a primeira pedra. Então, justamente, todo mundo já viu que sai calor atrás da geladeira, que é isso que a gente está observando aqui no nosso esquema, tá? Então, após aqui, na saída, né, do condensador, a gente tem o ponto 3, e aí a temperatura nesse ponto, na saída do condensador, a gente tem o fluido a 30 graus Celsius e uma titulação de 0. Temos aí a válvula de expansão, e aí até então chegar no ponto 4, que é o ponto de entrada do evaporador, onde a temperatura é de menos 25 graus Celsius, e aí então, após a passagem ao evaporador, onde recebe calor, você vai chegar ao ponto 1, completando, então, o ciclo, tá? Então, esse é o nosso sistema, né? Percebam que ele é composto pelo evaporador, compressor e o condensador, que vai formar esse sistema de refrigeração, tá bom? Então, a gente vai ter que analisar o seguinte: antes de passar por cada um dos componentes, né, a gente tem as informações aí de entrada e de saída. Então, a gente vai ter que analisar de modo separado aí cada uma dessas informações, dependendo do que a gente quer encontrar. Então, inicialmente, a gente vai responder a letra A. Então, vamos analisar o seguinte: a gente quer saber qual que é o título da entrada do evaporador. Então, olha só, a gente tem aqui uma informação, primeira coisa, né? Qual que é a entrada do evaporador? Então, se eu tenho o evaporador aqui, a entrada dele vai ser o ponto 4. Então, a gente quer saber qual que é a titulação do ponto 4. Basicamente é isso. Que informação de titulação que a gente tem ou que o problema está nos fornecendo? Ele está falando o seguinte, que no ponto 3 aqui, ó, que é nesse ponto onde a temperatura é de 30 graus Celsius, a gente tem uma titulação de 0. Então, a gente vai ter que fazer a seguinte análise. Que ponto que é esse? O ponto 3 é a saída do condensador. Então, percebam que eu tenho o condensador aqui, ao sair eu tenho o ponto 3. A titulação ali, conforme o esquema, também mostrando que é 0. A temperatura é 30 graus Celsius. E aí, eu posso fazer o seguinte: eu sei qual que é a temperatura, né? Vamos consultar aí a nossa tabela termodinâmica. Eu sei que nessa situação eu tenho uma titulação de 0. O que que significa? Significa que todo o meu fluido está no estado líquido. Eu não tenho nenhuma porcentagem no estado de vapor. Basicamente é essa a informação que ele está nos dando. Então, se eu não tenho nenhuma porcentagem no estado de vapor, qual que é a entalpia que eu vou utilizar? Eu vou utilizar exatamente a do líquido saturado. Então, para a condição de 30 graus Celsius, a gente tem aí informação de líquido saturado de 241,79 quilogramas, tá? Então, vou repetir. Como é que eu sei que eu tenho que pegar de líquido saturado? Porque eu sei que uma titulação de 0%, ou de 0, né? Significa que eu tenho 0% de vapor. Toda a minha substância está no estado líquido, então por isso que eu pego aí líquido saturado.
Agora a gente vai avaliar na entrada, então, a gente conseguiu ter aqui a informação do H3, né, que é a entalpia no ponto 3. Então, a gente já tem temperatura e entalpia nesse ponto. Agora, a gente vai analisar as informações que eu tenho do ponto 4, para que a gente veja o que a gente sabe sobre esse ponto e considerando aí a relação com o ponto 3. Então, no ponto 4, que é a entrada do evaporador, que é onde a gente quer saber a titulação, eu preciso, então, observar o seguinte. Eu tenho aí a temperatura de menos 25 graus Celsius. Então, se eu sei a temperatura, eu posso consultar a tabela termodinâmica. Vou consultar a tabela e aí percebam o seguinte. Nesse caso, eu não sei qual que é a titulação. É exatamente isso que eu quero encontrar, né? Eu quero saber qual que é a titulação. Então, significa o seguinte, que eu não sei qual que é a porcentagem do meu sistema que está no estado líquido e qual está no estado gasoso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui da minha tabela as informações da entalpia no estado líquido e também vou pegar, nessa situação, a entalpia do estado líquido vapor, né, da evaporação. Lembrem-se que eu também poderia pegar a do estado de vapor saturado, sem problemas. Tudo depende da equação que a gente usa, né? Então, eu vou pegar essas informações, peguei aí do estado, da entalpia do estado líquido e líquido vapor, tá? Então, essas são as entalpias que a gente vai ter no ponto 4. Como é que agora a gente vai relacionar as informações do ponto 3, que é a saída do condensador, com a entrada do evaporador? Então, a gente vai ter que imaginar o seguinte. Vamos voltar para a nossa equação de energia para entender o que está acontecendo entre o ponto 3 e o ponto 4. A equação de energia, você utiliza ela de uma maneira global, ou também você pode utilizar ela de forma específica para pontos do teu sistema. Então, nesse caso, a gente está avaliando o que a gente tem aqui, ó, entre o ponto 3 e 4, tá? Então, percebam que entre o ponto 3 e o 4, a única coisa que a gente tem aqui é uma válvula de expansão, tá bom? Então, como é que a gente vai fazer a análise da equação da energia? Então, de novo aqui, ó, eu tenho a quantidade de calor que é recebida ou cedida, temos a entalpia, energia cinética, energia potencial. Isso tudo de entrada e também de saída, e também o trabalho que é realizado entre o ponto 3 e o ponto 4. Então, a gente não tem nenhum sistema recebendo calor ou retirando, então percebam que é simplesmente uma válvula, então não retira e também não cede calor. Essa nomenclatura aqui, ó, 3 e 4, é para deixar bem clara que eu estou avaliando entre o ponto 3 e o ponto 4, tá? Também não tenho variação de energia cinética, né? Não estamos avaliando bocais, nem difusores. Não temos energia potencial gravitacional. E eu também não vou ter trabalho. Ah, mas não é uma válvula de expansão? Mas a gente não está com o sistema variando o volume, né? Então, se você observar aqui, vou retomar a nossa figura, eu tenho simplesmente uma conexão, né? Um cano, onde que esse fluido ele vai estar fazendo a condução, né? O cano simplesmente serve para conduzir o fluido, então você não está variando o volume desse cano, então significa que você não tem a realização de trabalho, tá? Então, significa aí que a gente pode perceber que toda entalpia que a gente tem na entrada, então, o único termo que, na verdade, sobrou aí, ó, cortamos o calor, cortamos o trabalho, cortamos energia cinética, energia gravitacional, só sobrou, então, a entalpia, tá? Então, eu já consegui observar aí que a entalpia de saída, de entrada, vai ser igual à entalpia de saída, certo? Por que vai ter que ser igual? Porque significa que não está mudando a energia interna do sistema, né? Ele simplesmente, você está aí considerando uma válvula, mas isso não está causando alterações no sistema. Então, a entalpia de entrada é igual à entalpia de saída. Qual que é a entalpia de entrada? A nossa entalpia de entrada era a entalpia que a gente tinha lá encontrado para o ponto 3.
Então, quer dizer o seguinte, que a entalpia do ponto 3 vai ser igual à entalpia de saída, ou seja, vai ser igual à entalpia do ponto 4. Então, a gente consegue observar a igualdade das entalpias e vamos usar exatamente, né, esse princípio para resolver agora o cálculo da titulação. Por quê? Porque se vocês lembrarem, quando a gente escreve o cálculo da entalpia, para um sistema que tem titulação, né, que tem uma certa porcentagem no vapor, porcentagem líquido, então a gente escreve que a entalpia daquele sistema é a entalpia do estado líquido mais a titulação vezes a entalpia líquido-vapor. Então, a gente escreveu exatamente isso. Para o ponto 4, eu teria aqui a entalpia do ponto 4, mas aí eu vou somar agora esses dois termos, considerando, então, o X4 vai ser a titulação que a gente está querendo determinar. Então, substituindo aí os valores, a entalpia do ponto 3, 241,79, que também é a entalpia do ponto 4, para vocês entenderem um pouquinho melhor isso, aqui ó, eu tenho a entalpia total. Então, a entalpia total é obtida como? Eu tenho uma parte da entalpia que é do estado líquido e uma parte da entalpia que é do estado líquido-vapor, aqui, né, da evaporação. Lembrando que você poderia escrever, né, como X estado líquido, 1 menos o X líquido-vapor. O menos o X vapor, tá? Não usando líquido-vapor também, ok? Então, agora a gente pega as informações que obtivemos lá para o ponto 4, né? Usando a temperatura do ponto 4. Então, substituímos aí. E agora, isolando, então, vamos conseguir determinar a titulação 4. E aí, encontramos, então, que a titulação 4 vai ser 0,3452. O que isso significa? Significa que 34,52% dessa substância vai estar no estado de vapor, tá? Então, o título da substância no ponto 3 era 0. Então, toda essa substância estava no estado líquido. A partir, né, ele vai passar ali por aquele cano. Na entrada do evaporador, eu vou ter 34,52% da substância que já transformou para o estado de vapor, tá? Então, a titulação é diferente no ponto 3 e no ponto 4. Certo? Agora, vamos aí para o B. Ó, o desenho ficou estranho aqui. Então, agora a gente vai calcular a taxa de transferência de calor no evaporador. Então, a primeira coisa que você tem que analisar é o seguinte, beleza, o que eu vou ter que calcular agora? Então, a nossa informação é evaporador. Se você olhar para o esquema, o evaporador está aqui. A taxa de transferência de calor é exatamente o calor que ele está recebendo aqui, que é ilustrado pela imagem. Quais que vão ser os meus pontos de análise se eu quero avaliar o evaporador? Eu vou precisar saber as condições da entrada no evaporador e as condições de saída. Sabendo essas duas informações, eu vou conseguir saber qual que foi a quantidade de calor recebida. Então, como é que a gente vai fazer isso? Lembre-se que a gente já tem algumas informações aí do ponto 4, então vamos pegar as informações do ponto 1. O que eu sei do ponto 1? Que ele tem uma pressão de 100 kPa, temperatura de menos 20 graus Celsius, tá? Então, eu tenho pressão, tenho temperatura, o que a gente faz? Tabela. Então, vamos olhar lá na tabela. Para a temperatura de 20 graus Celsius, vamos encontrar que a entalpia é de 387,22. Então, a gente tem a entalpia do ponto 1, já conseguimos determinar. Então, sabemos a entalpia do ponto 1. O que mais que eu sei? Então, a gente já trabalhou um pouquinho ali com o ponto 4. Eu sei que no ponto 4, calculamos, era a mesma entropia do ponto 3, né? Lembra? Então, a entalpia de saída vai ser a entalpia do ponto 1. E a entalpia de entrada vai ser a entalpia do ponto 4, que já tínhamos calculado, na verdade, obtida através
da tabela termodinâmica na letra A, que é 241,79. Então, vamos analisar agora a equação de energia. De novo, a baita equação, mas que a gente vai avaliar quais os termos que a gente tem que usar e quais os termos que a gente não tem. Então, olha só, tem o termo aqui, ó, de calor, né? Então, calor do evaporador. Eu não vou poder zerar esse termo justamente porque agora eu quero saber qual que é o calor. Então, eu tenho calor aí sim. Ele é um evaporador, então ele não tem a realização de trabalho, né? Simplesmente o fluido vai estar passando ali e saindo. Não tem energia cinética, né? Porque não tem variação de velocidade. Então, lembre-se que variação de velocidade eu só vou ter em bocais e difusores. Também não tem energia potencial gravitacional. Então, quando a gente corta, né, todos esses termos que a gente não tem, vai sobrar apenas o calor. Cortamos também velocidade e gravidade em todos esses, então vai sobrar aqui somente vazão mássica vezes entalpia de entrada, e desse lado sobra também a vazão mássica e a entalpia de saída. Então, percebam que daí aqui fica positivo, quando eu passo esse termo para lá fica negativo. A quantidade que vai entrar vai ser igual à quantidade que vai sair, né? Porque eu só estou avaliando qual que é a minha entrada. Minha entrada é 0,4. Então, o que entrar aqui no ponto 4 tem que sair no ponto 1. Então, eu posso colocar a massa ou a vazão mássica em evidência. Então, o calor vai ser basicamente a diferença entre as entalpias. Já sabemos as duas, só temos que multiplicar, então, pela vazão mássica, que também a gente já sabe que o problema nos informou. Então, a vazão de saída, a entalpia de saída é de 387,22, menos a entalpia de entrada, 241,79, multiplicando por 0,1 kg por segundo, a gente vai encontrar, então, que o calor, ou a taxa de transferência de calor, é de 14,54 kW, tá? Então, já percebam que é a taxa, né? Então, o que a gente está calculando aqui nada mais é do que a potência, a transferência, né? A taxa com que o calor está sendo transferido para o sistema. Então, isso daqui é a quantidade de calor por segundo que eu estou recebendo do ambiente para o sistema, tá bom? Então, letra B também resolvida. Agora vamos para a letra C. Agora é outro ponto de análise. A gente quer saber qual que é a transferência de calor no compressor. Então, vamos lá. Onde é que está o compressor? O compressor está aqui, desculpa. O compressor está aqui. Então, se o compressor está aqui, quais são os pontos que eu vou analisar agora? Então, eu vou ter que analisar a entrada do compressor e a saída do compressor. A entrada do compressor a gente acabou de analisar, porque aqui ó, tem o ponto 1, que vai ser a entrada do compressor, e eu vou ter o ponto 2, que vai ser a saída do compressor. Então, o que eu sei sobre a saída do compressor? Eu sei que a pressão é de 800 kPa, sei que a temperatura é de 50 graus Celsius, tabela neles. Então, vamos lá para a tabela, encontramos 50 graus Celsius, né? Vamos ter aí o valor da entalpia, que é 435,11 kJ por quilograma. O problema já está me falando, né, que a potência consumida no compressor é de 5 kW, então já percebam que o problema está me falando que aqui tem um trabalho, sim, sendo realizado. E aí eu consegui encontrar, então, que a entalpia da entrada vai ser a entalpia que a gente já havia encontrado para o ponto 1, que é 387,22. A entalpia de saída vai ser a entalpia do ponto 2, que é 435,11. De novo, equação da energia, tá? Sempre a gente pega a equação de energia, né, do ponto mais geral dela e faz as análises. Então, percebam que agora a gente não tem, a gente vai ter trabalho, a gente vai ter calor, a única coisa que a gente não vai ter é a variação de energia cinética e energia gravitacional, tá? Então, esses dois termos vai ficar zero, mas vamos ter, então, o calor que é do compressor, né? Recebido ali pelo compressor. Então, sobra pra gente o termo da variação de entalpia
e também do trabalho realizado pelo compressor. Então, como é que a gente vai encontrar qual que é a transferência de calor, que é isso que a gente quer determinar? Substituímos os valores, né? Então, a gente já tem aqui a entalpia de entrada, a entalpia de saída, substituímos, multiplicamos pela vazão mássica e somamos com a taxa de conversão, né, de potência, que é a taxa de conversão de trabalho. Então, percebam que a gente fala aqui, ó, que ela é uma potência consumida. Então, quer dizer que você tem um trabalho aí, ó, negativo, tá? Observem isso. Então, a gente faz aí a conta, vamos encontrar uma taxa de transferência de calor de menos 0,21 quilowatts, ou seja, a gente está perdendo calor aí para o sistema, né? O compressor, ao realizar o processo dele, né, de compressão desse fluido, ele libera calor para o ambiente nessa taxa aqui de conversão. Certo? Então, eu quero que vocês observem que ele parece um exercício que, a princípio, é muito complicado, porque tem muitas informações, mas vejam basicamente que a gente faz toda a análise considerando sempre as informações que a gente tem no ponto antes e o ponto depois do sistema que a gente está avaliando, tá? Então, se eu estou avaliando o evaporador, eu vou ter que saber as condições da entrada, as condições da saída. Estou avaliando o condensador, condições da entrada, condições da saída, tá? E essas informações, obviamente, que você vai ter que ter conhecimento, mas sempre com auxílio das tabelas termodinâmicas, a gente consegue, então, obter as informações de entalpia, tá? Também, dessa forma, aí, vocês devem proceder com relação à resolução do exercício avaliativo, tá bom? Cada uma das etapas aí. Agora temos o exercício 3, que é o seguinte, a gente agora vai considerar um ciclo ideal, tá? Então, um ciclo ideal significa um ciclo perfeito de propulsão a jato. Então, qual que é o nosso esquema aí desse sistema de propulsão a jato? O ar, ele vai entrar aqui no compressor com uma pressão de 0,8 megapascal e uma temperatura de 15 graus Celsius. A pressão de saída desse compressor, então, vai ser de 1 megapascal, né? Então, ele vai sair com uma pressão bem maior do que a que ele entrou e com uma temperatura máxima do ciclo de 1.100 graus Celsius. O ar vai expandir aí na turbina até a pressão tal que o trabalho da turbina seja exatamente igual ao trabalho no compressor. Saindo da turbina, o ar expande em um bocal adiabático irreversivelmente até 0,1 megapascal. Determine a velocidade do ar na seção de descarga do bocal, tá? Então, agora a gente tem aí um sistema formado pelo compressor, pela turbina e por bocal, que foram aí temas da nossa última aula. A gente avaliou como que a gente consegue determinar a eficiência desses sistemas e como é que a gente analisa qual que é o trabalho ou qual é a variação de energia cinética que a gente tem nesses sistemas, tá? Então, vamos lá, vamos começar a resolver. Percebam novamente aí que a gente tem etapas, ele é um ciclo, né? Então, a gente tem a etapa 1, que é o compressor, a etapa 2, quando ocorre a explosão, né, na câmara de combustão, a turbina, a saída da turbina, que é o ponto 4, e depois a saída do bocal, que é o ponto 5. Então, quais as informações que a gente tem aí do sistema? Então, vamos usar esses números para a gente identificar as informações que a gente sabe de cada uma das etapas. Então, ele está me falando aqui, ó, que antes de entrar no compressor, ou seja, no ponto 1, eu tenho uma pressão de 100 kPa e uma temperatura de 15 graus Celsius. Depois, então, que ele sai do compressor, ele vai ter uma pressão de 1 mega, então 1000 kPa, chamamos isso de ponto 2, né, porque é seguindo a sequência, e uma temperatura nesse ciclo, então, de máxima de 1.100 graus Celsius. Depois ele fala que o ar expande na turbina, então
até uma pressão tal que o trabalho da turbina seja exatamente igual ao trabalho do compressor. E aí só fala que na saída da turbina, então no ponto 5, vamos ter uma pressão de novo de 100 kPa. O que a gente tem que calcular? A velocidade na saída do bocal, aonde que é a saída do bocal, a velocidade no ponto 5, tá? Então, é essa a informação que a gente precisa aí determinar. Eu quero chamar a atenção de vocês aqui, ó, pelo seguinte fato. Reparem que a gente está trabalhando com um ciclo ideal. Então, vamos lembrar. O que é um ciclo ideal? Um ciclo ideal é um ciclo perfeito, ou seja, a gente está trabalhando aqui com um processo que ele é isentrópico. A entropia do sistema sempre vai ter que ser constante, né? Eu não tenho nenhuma perda, nenhuma variação da entropia. Essa informação, ela é essencial para que a gente consiga resolver esse sistema. Então, sempre que você vê a informação de um ciclo ideal, é um ciclo perfeito. Então, vamos começar com a nossa resolução. Aqui, vamos analisando, né, etapa por etapa. Então, vamos ver o que está acontecendo entre o ponto 1 e o ponto 2. O que a gente consegue determinar? Então, a gente já sabe a temperatura 1 e a pressão 1. E também, aqui no caso, só passei, né, graus Celsius para Kelvin, né, então, somando 273,15, tenho aí a pressão 1, que é de 100 kPa, e sei que a pressão de saída do compressor é 1000 kPa. O que eu gostaria de saber aí? Eu gostaria de saber qual que é a temperatura que eu vou ter aqui no ponto 2. Como que eu vou fazer isso? Eu vou ter que lembrar o seguinte, que eu estou trabalhando com um processo isentrópico, ou seja, a entropia do sistema se mantém constante. Então, a entropia que eu tenho no ponto 1 tem que ser igual à entropia que eu tenho no ponto 2. Se eu tenho um processo isentrópico, lembrem-se que eu posso usar aquelas equações de processos isentrópicos para relacionar as grandezas de pressão, temperatura e volume. Então, sempre que eu quero obter, vamos supor aqui, ó, tenho 3 informações, né? Eu tenho a temperatura e a pressão no sistema, no estado inicial e no estado final. Então, eu tenho 3 informações, posso encontrar a quarta através das relações. Então, quais são as grandezas que eu estou relacionando aqui? Temperatura e pressão. Então, se você dá uma olhadinha lá na nossa aula da semana retrasada, você vai ver que a equação que relaciona temperatura e pressão é dada por essa equação aqui, onde o K, aqui então a gente está usando o K, K da água, né, do ar, né, do vapor. Então, também é obtido pela relação do CV com o CP, ou você pode consultar aí a tabela termodinâmica, tá? Então, a gente já resolveu semana passada exercícios utilizando o valor de K aí para o vapor, né, que a gente está analisando aí o ar nessa situação, tá? Então, reparem só que a gente vai ter que encontrar qual é a temperatura 2, então vai ser a temperatura 1 vezes a relação entre a pressão 2 com a pressão 1 e o expoente aí, que é K menos 1 dividido por K. Então, substituindo os valores aí, fazemos a conta e vamos encontrar uma temperatura, então, no ponto 2 de 556,7 Kelvin, tá? Então, como eu fiz a conversão aqui para Kelvin inicialmente, a gente já tem aí a temperatura em Kelvin, 556,7. Agora, então, a gente temos aí mais informações, temperatura 1, temperatura 2. Agora, a gente vai calcular qual que é o trabalho que foi realizado aí no compressor, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Se vocês voltarem lá na aula passada, vocês vão ver que a gente discutiu que o trabalho de um compressor é a variação de entalpia que a gente tem nesse sistema, né? Assim como a gente também discutiu para a turbina, discutimos para os bocais, que são sistemas um pouquinho diferentes, fusores, mas para o caso dos compressores, olhando lá o diagrama de Mullier, a gente viu que o trabalho é a variação de entalpia.
Também sabemos que quando a gente trabalha com entalpia e relaciona com temperatura, utilizamos o CP, né? Lembra dessa relação? Tem informação de ou entalpia e preciso de temperatura, ou vice-versa, né? Tem temperatura e preciso de entalpia, utilizamos a relação que CP é a variação de entalpia por temperatura. Então, fazendo a substituição aqui, então entalpia é o CP/dt, então eu vou ter que o trabalho realizado no compressor vai ser CP vezes a diferença da temperatura do ponto 1 com o ponto 2. O CP a gente também obtém na tabela termodinâmica, então se você consultar a tabela termodinâmica para o caso do ar, vai ver que o CP é 1,004, e substituindo aqui a temperatura do ponto 1, temperatura do ponto 2, vamos encontrar um trabalho aí negativo de 269,62 quilojoules por quilograma, tá? Então, a gente encontrou agora o trabalho que é realizado no compressor. Então, a gente já sabe quais informações aí. Sabemos a temperatura do ponto 3, né, que o problema me informou, que era 1.100 graus Celsius. Agora a gente já calculou, né, ponto 1, ponto 2, vamos para o ponto 3. Passando para Kelvin, botei 1.373,15, só somando 273,15, e encontramos também o trabalho no compressor. Agora a gente vai calcular a temperatura lá no ponto 4, porque lembre-se que a gente quer a informação do ponto 5. Então, a gente tem a informação lá do ponto 1, calculamos a informação do ponto 2, pegamos a informação do ponto 3 para chegar, né, até onde que a gente quer. Então, precisamos da temperatura do ponto 4. O ponto 4, se vocês observarem, entre o ponto 3 e o ponto 4, a gente tem uma turbina. Como é que a gente calcula o trabalho realizado numa turbina? Fazendo a entalpia do ponto 3 menos a entalpia do ponto 4. De novo, tenho informação de temperatura, preciso realizar a relação com a entalpia, então a gente vai lembrar aí do CP, que é igual a DH dt. Então, escrevemos aí o CP, temperatura 3 menos a temperatura 4, e aí, se você estiver nesse momento pensando, né, por que a gente está fazendo isso, a gente pode dar uma olhadinha aqui no exercício que ele falava o seguinte, ó, o ar expande na turbina até a pressão, tal que o trabalho da turbina seja exatamente igual ao trabalho do compressor. Então, como eu preciso encontrar a temperatura do ponto 4, e aí, obviamente, que isso vai variar, porque a gente tem a realização de trabalho aí na turbina, ele está me falando que esse trabalho tem que ser igual ao do compressor. Então, foi por isso que a gente calculou o valor do trabalho do compressor e vamos usar agora como trabalho da turbina. Então, eu sei que o trabalho do compressor vai ser a mesma coisa que o trabalho da turbina. Então, vamos usar essa informação, né, fazendo a substituição aqui. Sabemos qual que é a temperatura 3, sabemos qual que é o CP, vamos conseguir, então, encontrar a temperatura 4. Então, só temos que lembrar que quando a gente faz a análise, né, do trabalho do compressor e o trabalho da turbina, lembra que a gente discutiu isso semana passada, que a turbina, ela tem um sistema inverso ao compressor, né? O compressor é como se estivesse fornecendo energia para o sistema e a turbina é como se estivesse retirando energia do sistema. Então, por causa dessa situação, a gente vai considerar aqui um sinal invertido, né? Para dar essa informação de que enquanto que um fornece trabalho positivo, o outro fornece ou retira trabalho negativo aí, tá? Dependendo aí da situação, ok? Então, a gente fica com esse sinal negativo. O negativo também, do que a gente já tinha calculado aí do compressor. Então, esse valor aqui vai ficar positivo. Se você esquecer de fazer essa análise de inversão, você simplesmente vai encontrar aí um valor negativo de temperatura, tá? E aí, como você está avaliando em Kelvin, você não pode ter valor negativo em Kelvin, tá? Então, você vai reparar que
cometeu algum erro, e aí só nesse momento já lembre-se dessa questão em relacionar o trabalho de um compressor com o trabalho de uma turbina. Então, substituímos aqui o valor de CP, o valor da temperatura 3, e aí o que a gente vai conseguir calcular é a temperatura do ponto 4, que é a temperatura exatamente antes de passar no bocal. Então, a gente encontrou aí 1104,6 Kelvin. Agora, então, vamos aí para a última etapa, né, que agora a gente vai relacionar o ponto 4, né, obter as informações do ponto 4 para conectar com o ponto 5, que é o nosso ponto de interesse. Então, a gente pode calcular a pressão no ponto 4, porque eu já tenho a informação de que quando ela sai da turbina, o ar expande adiabaticamente e reversivelmente até 0,1 megapascal. Então, a gente sabe aí que a pressão, né, é de 1000 quilopascal. Então, como o processo ele é isentrópico, de novo, eu tenho que a entropia do sistema se mantém constante. Então, a gente vai conseguir relacionar ponto 3 com ponto 4 para determinar aí as pressões. Então, a gente vai calcular a pressão do ponto 4. Para fazer isso, a gente isola aqui, né? Então, tem que inverter os expoentes, né? Então, é a mesma coisa que quando você está com um expoente ao quadrado e você quer tirar o quadrado, você aplica a raiz. O que é a raiz? É 1 sobre 2, meio. Então, como eu tenho que tirar esse expoente daqui, né? O que a gente faz? Eleva os dois lados com o inverso do expoente. Então, se eu tenho K menos 1 sobre K, vai ficar K menos 1, tá? E aí, a gente tira, então, o expoente desse lado da pressão e deixa no lado da temperatura, tá bom? Aí, o que vai acontecer, então? A gente vai conseguir isolar a pressão do ponto 4, sabemos a pressão do ponto 3, temperatura do ponto 3, temperatura do ponto 4, e encontramos, então, substituindo ali os valores, vamos encontrar a pressão de 466,9 quilopascal, tá? Então, a gente está obtendo as informações para o ponto 4. E agora? Agora eu vou conectar com o ponto 5, que é a saída do bocal. O que a gente sabe? A gente sabe que o ponto 5 vai ter uma pressão de 100 quilopascal, né? Que foi isso que o problema me disse. Vou calcular qual que é a temperatura, então, de saída lá no bocal, agora comparando as informações que eu obtive no ponto 4 com as informações do ponto 5. Então, de novo, processo isotrópico, porque é um ciclo ideal. Sei as relações aqui de temperatura e pressão. Então, de novo, usamos aí as relações do processo isentrópico. Isolo a temperatura 5, fazemos a substituição, né? E aí vamos encontrar, então, que a temperatura 5, ou seja, a temperatura na saída do bocal é de 710,9 Kelvin. Beleza, então a gente já tem informações do ponto 5, só que agora a gente precisa saber qual que é a velocidade na saída do bocal. Então, como é que a gente vai analisar isso? Primeira coisa que eu tenho que lembrar que entre o ponto 4 e o ponto 5, eu tenho um bocal. Como é que eu calculo o trabalho? Como é que eu calculo, desculpa, a variação de velocidade que eu tenho devido, né, ao fato que o ar vai passar por um bocal? Então, a gente vai lembrar que a velocidade, né, de saída do bocal, então a gente considera a velocidade de entrada, a gente faz a relação, né, então o bocal, você vai ter a velocidade de saída muito maior do que a velocidade de entrada, então a gente desconsidera o termo de velocidade 4, lembra que a gente discutiu isso semana passada, a velocidade de 5 é muito maior do que a velocidade 4, por quê? Porque como o bocal ele está afunilando, a área de saída é muito menor, então a velocidade é muito maior, de modo que a gente desconsidera a velocidade de entrada. Então, a gente vai observar que a velocidade 5 vai ser, né, o termo de 1 meio, velocidade 5 ao quadrado, vai ser a diferença da entalpia no ponto
antes de passar pelo bocal e no ponto depois de passar pelo bocal. Então, relacionamos aí a entalpia com a temperatura, de novo, né? Porque a gente tem informação de temperatura. Eu sei que a temperatura no ponto 4, eu sei da temperatura no ponto 5, e aí sim eu vou conseguir encontrar, então, a velocidade, tá? Então, esse 2 que está dividindo aqui, ó, passo multiplicando, então vai ficar 2Cp vezes a diferença de temperatura, substituindo aí, então, vai ficar 2, aqui a nossa Cp é 1004 vezes 10 na terceira, a diferença de temperatura, e aí o V5 ao quadrado, a gente vai ter, então, a multiplicação desses valores, tirando a raiz, vamos encontrar, então, a velocidade de saída, vai ser de 889,1 metros por segundo. Então, esse é um problema que ele já é bem mais complexo do ponto de vista que a gente não consegue calcular o ponto 5 diretamente, né? A gente precisa ir obtendo as informações etapa por etapa. Então, primeiro, obtivemos a informação do ponto 2, com a informação do ponto 1 e do ponto 2, calculamos qual que é o trabalho do compressor, depois encontramos informação do ponto 3, relacionamos, né, as informações do ponto 3 e do ponto 4, justamente utilizando a informação do trabalho da turbina também, para então ter todas as informações do ponto 4, ou seja, pressão e temperatura, para que a gente pudesse então relacionar o ponto 4 com o ponto 5, que é uma análise, né, da energia que a gente tem antes de entrar no bocal e depois de entrar no bocal. Então, dessa forma, a gente consegue encontrar aí a velocidade de saída, tá? Então, reparem que sempre a gente tem que ir etapa por etapa. Então, se você pulou uma etapa, você vai sentir falta de alguma informação, pode ser de temperatura, pode ser de trabalho, pode ser de calor, dependendo da situação. E aí significa que você vai ter que voltar, fazer análise entre outros pontos do sistema para que você obtenha essa informação aí, ok? Certo, pessoal? Então, foram esses exercícios que eu separei para hoje, para a gente estar discutindo. Aconselho vocês, né, que pegam, tentem resolver esses exercícios aí de modo autônomo, né? Peguem a tabela, façam as conexões, tentem fazer cada uma das etapas do problema, e isso também vai servir para ajudar vocês na resolução da atividade avaliativa, ok? Tchau, tchau, pessoal. Até mais.